Neste exato momento, em algum lugar entre o Irã e Omã, mais de 1000 navios permanecem imóveis no oceano. Mas não estão quebrados, não estão perdidos, estão esperando, simplesmente parados. Enormes petroleiros, cada um mais longo do que 3 campos de futebol, transportando centenas de milhões de dólares em petróleo bruto, repousam sobre as águas como se tivessem sido pausados por alguém que apertou um botão. Navios porta-containers, carregados de mercadorias que as fábricas aguardam, que as lojas aguardam, que pessoas comuns encomendaram semanas atrás e ainda não receberam. Navios transportadores de gás natural liquefeito, as embarcações flutuantes, que levam combustível para aquecimento aos lares de toda a Europa e Ásia, ancorados e inativos nas águas mornas do Golfo de Omã. Mais de 1000 navios, 20.000 marinheiros a bordo, todos esperando. Esperam porque a 33 quilómetros de distância, uma distância tão curta que, em um dia claro, é quase possível enxergar de um lado ao outro, está sendo tomada uma decisão que afetará cada pessoa neste planeta, não apenas cada pessoa no Oriente Médio, não apenas cada pessoa que dirige um carro ou paga uma conta de luz, cada pessoa, o agricultor na zona rural da Índia, cujos preços dos fertilizantes estão subindo, a família na Coreia do Sul, cuja conta de supermercado aumentou discretamente ao longo do último mês, o operário na Alemanha, cujo empregador acaba de anunciar uma sobretaxa de 30% na energia, o taxista em Dubai, cuja cidade foi abalada por ataques de drones e cuja renda desapareceu quase da noite para o dia. Todos eles estão conectados a isso, todos eles estão esperando. E aquilo que esperam é simples de descrever, mas quase impossível de alcançar. Esperam que 33 quilómetros de águas sejam declarados seguros. Esperam que o Estreito de Hormuz seja reaberto. E esperam descobrir se um prazo, estipulado pelo presidente dos Estados Unidos em uma rede social, já prorrogado 2 vezes e agora fixado para 6 de abril de 2026, às 8 da noite, horário do leste, será cumprido com um acordo ou com a destruição. Esta é essa história, desde o começo. Para entender como o mundo chegou a este momento, é preciso começar não pela guerra, não pelos mísseis, nem mesmo pela política. É preciso começar pela geografia. Abra um mapa do Oriente Médio e observe o Golfo Pérsico. É uma massa de água com o formato aproximado de uma gota, cercada por terra em quase todos os lados. Ao norte e a leste, o Irã. A oeste, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. É, em muitos aspectos, a massa de água economicamente mais significativa do planeta, pois, sob suas águas e em seus arredores, encontra-se a maior concentração de reservas recuperáveis de petróleo de toda a Terra. Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, o próprio Irã. Juntos, esses países detêm uma parcela extraordinária das reservas comprovadas de petróleo do mundo. E, na maior parte das vezes, levar esse petróleo, bem como o gás natural que o acompanha, para o resto do mundo significa transportá-lo em navios. E esses navios têm apenas uma rota de saída. Na extremidade sudeste do Golfo Pérsico, onde o Irã ocupa uma das margens, e o Sultanato de Omã, a outra, as águas se estreitam. O estreito se reduz a 33 quilómetros em seu ponto mais apertado. Uma fenda, um gargalo, um ponto de estrangulamento. Este é o Estreito de Hormuz. Em tempos de normalidade, e durante a maior parte da história recente, seu funcionamento manteve-se próximo da normalidade. Este estreito constitui uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. 130 navios o atravessam todos os dias. Navios-tanque transportando petróleo bruto para refinarias na Ásia, na Europa e em outras regiões. Navios transportadores de GNL, gás natural liquefeito, levando o combustível para os terminais que abastecem sistemas de aquecimento e usinas de energia de Tóquio a Roterdã. Navios porta-containers carregados com todo tipo de mercadoria, de eletrônicos a vestuário e produtos alimentícios, circulando entre os polos industriais do Golfo e os mercados consumidores globais que deles dependem. Por esses 33 quilómetros, flui 20% de todo o petróleo comercializado no planeta, 1 em cada 5 barris, 20 milhões de barris por dia.
o petróleo que mantém em pleno funcionamento o setor manufatureiro do Japão, o petróleo que a Coreia do Sul processa para transformá-lo em produtos petroquímicos, que, por sua vez, dão origem a plásticos e medicamentos, o petróleo que a China, a maior importadora do mundo, utiliza para abastecer as fábricas, as usinas de energia e as redes de transporte da segunda maior economia do globo. E não se trata apenas de petróleo. 40% do gás natural liquefeito do mundo atravessa este estreito. O Catar, por si só, a pequena península que avança sobre o Golfo a partir da costa leste da Arábia Saudita, é um dos maiores exportadores de GNL do mundo e quase todas as suas exportações transitam por Hormuz. Quando a Europa se mobilizou às pressas para substituir o fornecimento de gás russo, após 2022, o Catar tornou-se uma alternativa fundamental. Essa alternativa depende inteiramente de que este estreito permaneça aberto. Por décadas, o mundo construiu seu sistema energético com base na premissa de que isso aconteceria. Essa premissa era tão profunda, tão arraigada, tão tida como certa, que a maioria das pessoas que trabalham nos mercados de energia, no transporte marítimo, na manufatura industrial, a maioria delas, se lhes perguntassem há 5 anos qual era o seu maior risco sistêmico, teria mencionado Hormuz. E em seguida, teria dito, mas ele nunca será realmente fechado. As consequências seriam graves demais. Ninguém faria isso de fato. Elas não estavam erradas quanto às consequências. Estavam erradas quanto ao nunca. Para entender o que mudou e porquê, é preciso compreender o que estava acontecendo nas semanas que antecederam 28 de fevereiro de 2026. Por anos, a tensão central na geopolítica do Oriente Médio girou em torno do programa nuclear do Irã. O Irã vinha enriquecendo urânio, o processo que, levado a um estágio avançado, produz o material necessário para uma arma nuclear. Os Estados Unidos, Israel e a maior parte do mundo ocidental vinham tentando, por meio de uma combinação de sanções, diplomacia e ameaças periódicas, deter esse programa de enriquecimento ou ao menos restringi-lo. Houve um acordo certa vez, o Plano de Ação Abrangente Conjunto, assinado em 2015, pelo qual o Irã concordou em impor limites à sua atividade nuclear, em troca do alívio das sanções. Os Estados Unidos retiraram-se desse acordo em 2018. Em resposta, o Irã recuou gradualmente em seus compromissos. Em meados da década de 2020, o enriquecimento de urânio do Irã atingiu níveis que os observadores internacionais descreveram como profundamente preocupantes, e a situação diplomática já se mantinha tensa há anos. Mas no início de 2026, algo significativo estava acontecendo. As conversas haviam sido retomadas. Oman, o pequeno sultanato situado na foz do Golfo Pérsico, detentor de uma longa tradição de discreta mediação diplomática, vinha sediando negociações entre representantes iranianos e norte-americanos. Essas conversas, segundo todos os relatos das pessoas nela envolvidas, estavam transcorrendo melhor do que qualquer um esperava. Em 27 de fevereiro de 2026, o ministro das Relações Exteriores de Oman concedeu uma coletiva de imprensa. Ele anunciou que um avanço decisivo havia sido alcançado. O Irã concordara em princípio em jamais acumular urânio enriquecido além das necessidades energéticas civis. A verificação plena por parte da Agência Internacional de Energia Atômica fora aceita. Uma segunda rodada de negociações, aquela que traduziria esses princípios em um acordo formal, foi agendada para 2 de março, em Genebra. Ele afirmou que a paz estava ao alcance. Essas palavras foram transmitidas para o mundo todo. Os mercados reagiram, os diplomatas respiraram aliviados. Pessoas que vinham acompanhando essa situação há anos permitiram-se, com cautela, sentir algo parecido com esperança. 15 horas depois, as bombas caíram. Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar coordenada contra o Irã. Operação Epic Fury foi como a batizaram. Ataques aéreos atingiram instalações militares por todo o país. Instalações de radar, depósitos de mísseis, sistemas de defesa antiaérea, estruturas de comando, sítios nucleares foram alvos dos ataques. E durante os ataques, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que governara o país por 35 anos, foi morto.
Foi a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que um chefe de Estado em exercício era morto por uma operação militar estrangeira. O ministro das Relações Exteriores de Oman, que passara meses construindo aquelas negociações, que estivera diante das câmaras no dia anterior e anunciado que a paz estava ao alcance, declarou posteriormente sentir-se consternado. Aquela diplomacia ativa e séria havia sido minada. Os negociadores iranianos, que se preparavam para voar a Genebra para a segunda rodada de conversas, encontravam-se, em vez disso, buscando abrigo contra os ataques em Teherã. Não houve 2 de março. A resposta do Irã veio rápida e abrangente. Mísseis e drones foram lançados contra instalações militares dos EUA por toda a região. Na Arábia Saudita, no Catar, no Bahrein, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque e na Jordânia. Cidades israelenses ficaram sob fogo contínuo. Os ataques foram amplos, deliberados e concebidos não apenas para causar danos militares, mas para enviar uma mensagem a todos os países da região que haviam permitido que as forças americanas operassem a partir de seu território. Vocês também não estão a salvo disso. Dubai, uma das cidades mais visitadas da Terra, um lugar que passara décadas construindo-se como um símbolo de estabilidade e prosperidade em uma região instável, foi atingida. Hotéis pegaram fogo. O aeroporto internacional de Dubai, um dos mais movimentados do mundo, sofreu danos e foi temporariamente fechado. Os turistas, expatriados e viajantes a negócios que estavam na cidade viram-se retidos em um lugar que, de repente, já não se parecia em nada com o centro reluzente e pacífico no qual haviam desembarcado. E o Estreito de Hormuz foi fechado. O Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana anunciou que nenhuma embarcação com destino aos portos dos Estados Unidos, de Israel ou de seus aliados, ou proveniente deles, teria permissão para transitar. Navios que tentaram passar sem a autorização iraniana foram impedidos de prosseguir. Alguns foram alvos diretos. Mais de 20 navios mercantes foram atingidos nas primeiras semanas do conflito. Um navio cargueiro de bandeira tailandesa foi atacado, abandonado por sua tripulação e, por fim, encalhou em uma ilha iraniana. Um petroleiro kuwaitiano, totalmente carregado, foi atingido por um ataque de drone, enquanto estava ancorado no porto de Dubai, provocando temores de um derramamento de óleo catastrófico em um dos portos mais movimentados do Golfo. De 130 navios por dia, o número caiu para menos de 6. A maior interrupção no fornecimento de petróleo da história do mercado global de energia havia começado. Os números que se seguiram foram estarrecedores e surgiram rapidamente. O petróleo, que vinha sendo negociado em torno de $75 por barril nos dias anteriores aos ataques, começou a oscilar imediatamente. Na primeira semana, ultrapassou a marca de $100, um patamar que não atingia desde 2022. Em seu pico, o petróleo Brent atingiu $126 por barril. Agora, esses números podem parecer abstratos. Então, vamos traduzi-los. Cada dólar de aumento sustentado no preço global do petróleo acrescenta aproximadamente 2 a 3 centavos por litro ao custo do combustível na bomba. A $126 por barril, em comparação aos $75 de antes da guerra, a diferença é de mais de $50 por barril. Isso se traduz em algo entre 1 e $1,50 por litro, acrescido aos custos de combustível, em todos os países, para cada motorista, para cada empresa que transporta mercadorias por via rodoviária, aérea ou marítima. Mas os custos com combustível são apenas a parte mais visível desse cenário. O petróleo não é apenas o que abastece o tanque do seu carro. É a matéria-prima dos plásticos, as embalagens de quase tudo o que você compra. É o insumo básico para os fertilizantes, os compostos nitrogenados que a agricultura industrial moderna utiliza para cultivar os alimentos que 8 bilhões de pessoas consomem. Sem fertilizantes a preços acessíveis, a produção de alimentos cai. Os preços dos alimentos sobem. Em países que já sofrem de insegurança alimentar, isso não constitui um problema econômico. É um problema humanitário. O petróleo está embutido no custo do transporte marítimo. E quando os custos de transporte sobem, os preços de tudo o que viaja em navios sobem junto. O petróleo está embutido no custo da geração de eletricidade, no custo da manufatura, no custo da construção civil, no custo da produção e distribuição de medicamentos.
Quando o preço do petróleo sobe significativamente e se mantém nesse patamar, o preço de quase todo o resto acaba subindo também. Não imediatamente, não de uma só vez, mas de forma constante, persistente e de maneiras que são sentidas com maior severidade pelas pessoas que menos têm condições de arcar com isso. A Agência Internacional de Energia, o organismo criado após a crise do petróleo de 1973 especificamente para gerir situações como esta, respondeu ao fichamento de Hormuz com a maior liberação de emergência de reservas estratégicas de petróleo de sua história. 400 milhões de barris provenientes dos estoques estratégicos dos países membros, liberados para amortecer o impacto sobre os mercados globais. 400 milhões de barris parecem muita coisa. E isso ganhou tempo. Impediu que o pior do choque de ofertas chegasse aos postos de combustível e aos supermercados de uma só vez. Mas não é uma solução, é uma ponte. As reservas estratégicas mundiais existem para emergências e estão sendo usadas exatamente para isso. Mas são finitas. E o estreito, no momento desta gravação, continua efetivamente fechado. Enquanto isso, no leito do Estreito de Hormuz, existe outro problema que não aparece nos gráficos de preços do petróleo, mas que pode acabar importando mais do que qualquer manobra diplomática. Antes de ser morto em um ataque aéreo israelense no final de março, o comandante naval do Irã, o Comodoro Alireza Tangsiri, havia ordenado a instalação de minas marítimas no estreito, dispositivos explosivos subaquáticos, ancorados ao leito marinho, projetados para detonar ao entrar em contato com o casco de um navio ou ao se aproximar dele. Autoridades do ZEUA confirmaram a presença de pelo menos uma dúzia dessas minas, possivelmente mais. Suas posições exatas não são totalmente conhecidas. A infraestrutura de instalação das minas foi amplamente destruída, mas as minas já colocadas permanecem onde estão, repousando no fundo da rota de navegação mais importante do mundo. A remoção de minas marítimas é uma das operações mais minuciosas e perigosas da guerra naval. Exige embarcações especializadas, mergulhadores treinados, veículos subaquáticos operados remotamente e tempo, muito tempo, mesmo depois de alcançado um acordo político, mesmo depois de ambos os lados apertarem as mãos e anunciarem um cessar-fogo. O trabalho físico de tornar o estreito seguro para o trânsito de grandes embarcações comerciais levará, no mínimo, semanas. Este é o detalhe que a maior parte da cobertura sobre a situação diplomática costuma ignorar. O estreito não pode ser simplesmente ligado novamente, como se fosse uma lâmpada. Mesmo no melhor dos cenários, a reabertura será gradual, incompleta e incerta. Os navios terão de esperar, as seguradoras buscarão se resguardar, os capitães agirão com cautela e a cadeia global de suprimento de energia sentirá os efeitos muito tempo depois que as manchetes políticas já tiverem mudado de foco. Em meio a tudo isso, os Estados Unidos lançaram em 19 de março uma campanha militar formal para reabrir a via navegável. Ativos navais foram mobilizados. Ataques aéreos tiveram como alvo instalações militares iranianas dentro e nos arredores do Golfo. A infraestrutura de lançamento de minas foi atingida, mas as minas em si permanecem. E o princípio por trás do fechamento, a alegação do Irã de que possui o direito legal e prático de controlar a passagem por essa via navegável, não é algo que se possa destruir com um míssil. Essa alegação está agora sendo formalizada. O parlamento iraniano, nas semanas que seguiram ao início da guerra, tem trabalhado em uma legislação que consagraria o controle iraniano sobre o estreito, incluindo o direito de cobrar taxas de trânsito de embarcações que designar como neutras. O que começou como uma tática de guerra está sendo convertido em uma posição geopolítica permanente. As implicações disso, caso se concretize, são enormes. Toda a estrutura do direito marítimo internacional, especificamente a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que garante o direito de passagem inocente por estreitos internacionais, seria desafiada da maneira mais impactante imaginável. Todo navio de carga, todo petroleiro, todo navio transportador de GNL que transite por essa rota estaria sujeito à aprovação iraniana. O país que controla o estreito teria, na prática, um poder de veto permanente sobre 1/5 do suprimento mundial de petróleo. Isso não constitui uma emergência temporária de guerra. Trata-se de uma reestruturação fundamental da ordem energética global, o que nos leva ao prazo final.